Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa aula tem o tema de simbolismo no Brasil. Então, nós vamos começar aqui pelo contexto histórico que se dá esse simbolismo, em que período ele ocorre. Então, ele surge como uma estética, como um movimento na década de 1880 na França, que corresponde, então, ao século XIX. E tem como precursor Charles Baudelaire, que é o mesmo precursor do parnasianismo. No entanto, com o soneto Correspondências, surge, então, o marco que começa, então, o parnasianismo na França. Então, é um movimento de reação às teorias deterministas e positivistas que embasavam o realismo e o naturalismo, por exemplo. Então, nesse período, esses movimentos, eles coexistiram. Então, coexistiu com o parnasianismo, o realismo, o naturalismo e o simbolismo, que veio, então, como reação a essas teorias que embasavam esses movimentos. Então, qual seria o motivo desse movimento se chamar simbolismo? O simbolismo, então, tem a ver com uma concepção metafísica da poesia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a poesia tinha um intento de sugerir e de simbolizar, trazer símbolos em sua poesia. Então, daí vem esse nome simbolismo. E esse soneto Correspondências apresenta essa concepção metafísica. Então, propõe que a forma, o significante, o verso, como um símbolo de realidades que estão ocultas, transcendentais e além dos sentidos, ou seja, que elas não podem ser apreendidas objetivamente, então vão ser ideias que vão sempre estar permanecendo vagas, fugidias, misteriosas, que não vão estar ao alcance do que o leitor possa apreender. Então, é uma concepção que não tem a ver com o objetivo, com ideias objetivas. Então, tem a ver com aquilo que está subjetivo. Então, trazendo agora o contexto histórico no Brasil, o simbolismo chega no Brasil e tem o marco, começa então oficialmente, vamos dizer assim, em 1893, com a publicação de Broquéis e Missal, que são livros de poemas de Cruz e Souza. E nesse período, a maior parte da população era analfabeta, e a divulgação desses poemas eram feitas por meio de rodas literárias, que seriam então essas rodas literárias. Alguma pessoa chegava com o poema, lia em lugares públicos, e outras pessoas iam se achegando para ouvir, então, aquilo que estava sendo lido. A divulgação também era feita através de livros, revistas, jornais, como a Folha Popular do Rio. E agora nós vamos ver, então, as semelhanças e as diferenças do simbolismo e do parnasianismo. Então, como eu já falei, o parnasianismo e o simbolismo foram movimentos que coexistiram. Então, existiram no mesmo período. E aí, o simbolismo, então, ele apreende algumas características formais do parnasianismo. Então, nós vamos ver aqui as semelhanças. Então, como eu disse, elas são do mesmo período, elas coexistiram, e elas possuem também a mesma origem,
tanto que há o mesmo precursor, tanto que elas têm o mesmo precursor que é Charles Baudelaire. Então, elas têm a mesma origem francesa. E aí, a estrutura formal também é igual, que elas buscam o soneto, essa forma fixa da antiguidade clássica. Então, a estrutura formal com os sonetos e versos de decassílabos. Mas também tem as diferenças que tem a ver, então, com a temática, porque uma visa a objetividade e a outra já tem esse retorno da subjetividade. Então, o parnasianismo já tinha essa objetividade e o simbolismo não, já buscava essa subjetividade, é uma poesia mais intimista, em que o autor ele fala sobre os seus sentimentos, fala sobre o amor, sobre as questões da vida, de uma forma sugestiva e trazendo símbolos. E agora nós vamos, então, às características. Algumas eu já falei, então, no simbolismo, nós temos a presença do misticismo, do espiritualismo, da valorização do plano metafísico, então, é tudo aquilo que está além da matéria física, sobrenatural, além do natural. Então, temos aí o misticismo, o espiritualismo, o onirismo, que seria, então, o culto ao sonho, o retorno da emoção, da intuição. Então, aquilo que eu falei sobre a subjetividade, o poeta, então, ele se expressa emocionalmente. Tem também a questão da musicalidade, então, em alguns poemas, vai ser percebido que tem letras maiúsculas em substantivos comuns, trazendo uma certa musicalidade nesse poema. Tem também a questão das reticências, que traz uma ideia incompleta, e também a questão da presença de figuras de linguagem, que pode trazer também essa musicalidade na forma dessa poesia. E então, como que seria essa linguagem? Como eu falei, o simbolismo, ela tem uma linguagem mais subjetiva e ela é sugestiva. Ela vai sugerir alguma ideia para o leitor. Ela também é expressiva, porque o poeta vai expressar os seus sentimentos, as suas emoções. Ela é imprecisa, porque ela tem essa questão da sugestão, dos símbolos, mas não vai dar uma ideia clara da mensagem que está sendo dita. Então, tem um tom mais impreciso e, por isso, traz um tom mais misterioso. E, além disso, tem, em algumas poesias, a questão da sensualidade e da espiritualidade. E agora, um momento aqui que eu trouxe um quadro que se chama Orfeu, de Gustave Moreau, que é um quadro impressionista e que tem a ver também com o simbolismo. Então, traz o mito de Orfeu, e o mito de Orfeu é a história de Orfeu, que era filho de Calíope e Apolo, e, de acordo com esse mito, ele era um grande poeta e músico, e quando ele tocava a lira e cantava, ele acabava encantando todos que estavam à sua volta, até mesmo os animais selvagens, as aves que voavam, paravam do céu para observar a música dele. E ele, então, acaba se apaixonando por Eurídice.
e se casa com ela. No entanto, acontece uma tragédia, porque no dia do casamento, logo depois do casamento, ela é picada por uma cobra ao tentar fugir de um admirador e acaba morrendo. Orfeu, ele fica desesperado e pede aos deuses para que tragam Eurídice à vida, mas ele não é atendido. Então ele decide ir até o mundo dos mortos para buscar ela. E com a sua lira, o seu instrumento musical, ele consegue chegar a esse lugar, convencer Hades e a sua mulher a trazer Eurídice de volta. Mas Hades, então, impõe uma condição, que ele só pode olhar para Eurídice no momento que ele chegar ao mundo superior. Mas ele quebra essa regra e vai tentar perceber, verificar se ela realmente está seguindo ele. E ao quebrar essa regra e olhar para ela, ele acaba ficando sem ela. Então ela volta de novo ao mundo dos mortos e ele acaba ficando infeliz, decide não amar mais nenhuma mulher. E por essa decisão que ele toma, as Mênades, que são ninfas, que estavam tentando buscar o amor dele, tentando ficar com ele, ficam insatisfeitas com isso e matam ele. Então, aqui, esse quadro representa a morte de Orfeu. Então, nesse quadro, nós podemos perceber que tem um contraste de claro e escuro. Então, aqui nós podemos perceber que tem uma luminosidade, já aqui nós podemos perceber que tem um tom mais escuro. Aqui nós podemos perceber que essa mulher, ela está segurando a cabeça de Orfeu e segurando o instrumento que ele tocava, que é a lira, inclusive até uma curiosidade que aqui a primeira lira que existiu, as primeiras liras, elas eram feitas por casco da tartaruga. Então aqui nós podemos perceber isso, que é um casco de tartaruga, mas é uma lira também, é um instrumento musical, representando aí a arte, a música. Então, esse quadro traz muito essas características do simbolismo em questão ao culto ao sonho, então ao onirismo, tem esse contraste de claro e escuro, e representa também a morte de Orfeu, e ao mesmo tempo nós podemos perceber que mesmo nessa situação trágica, o rosto dessa mulher permanece sereno. E agora nós temos aqui o quadro impressionista de Van Gogh, Vincent Van Gogh, que foi um pintor que ele tinha problemas psicológicos e ele pintou esse quadro quando ele estava internado. Ele se internou voluntariamente e na vista desse hospício que ele ficava, ele pintou esse quadro. Então, aquilo que estava na vista da janela do hospício, ele pintou. Então, eu vou trazer algumas análises dessa paisagem, que é uma paisagem que tem espirais, que tem, então, o céu normalmente nós não podemos perceber um movimento, então ele traz esses movimentos com espirais no sentido horário nessa imagem. Nós podemos perceber também que tem uma vila
uma pequena vila aqui, e sendo que nessa paisagem onde ele pintou não havia vila nenhuma. E então ele colocou da sua imaginação, podendo representar o seu lugar de origem, a vila que ele cresceu quando ele era criança. E nós podemos perceber também que tem algumas janelas com luzes acesas, e nós podemos perceber que é mais ou menos o mesmo tom das estrelas, podendo trazer então um diálogo entre as estrelas e as pessoas dessa vila que estavam ali. E aqui também nós temos uma planta que se chama cipreste, que representa a morte. Então, podemos perceber também que há essa questão de um certo contraste de claro e escuro, porque aqui tem uma certa luminosidade, já aqui tem um tom mais obscuro, trazendo então essa ideia de morte com um elemento, uma planta, uma árvore, né, que representa a morte, porque essa planta, essa árvore, ela era usada antigamente nos sarcófagos egípcios, nos caixões dos romanos. Então, hoje em dia, ela representa a morte. Então, agora chegou o momento de falar sobre os principais poetas simbolistas no Brasil, começando então por Cruz de Souza, que se chama João da Cruz de Souza, que nasceu em 1861 e morreu em 1898. Ele foi, então, um precursor do simbolismo no Brasil, como eu mostrei anteriormente, as suas obras que deram início ao simbolismo no Brasil, Broquéis e Missal, seus livros de poesias. E, como nós podemos perceber nesta foto, ele foi um poeta negro, os seus pais foram escravos, e cabe ressaltar o período do simbolismo em relação aos negros, porque foi um período em que a abolição da escravatura foi recente. Os negros, então, já estavam livres, mas, embora eles fossem livres, não existia uma política pública para que aceitassem eles perante a sociedade. Então, houve essa questão de exclusão em relação aos negros. E Cruz de Souza, ele retrata isso em suas poesias, porque, por ser negro, ele sofreu muito preconceito, e a sua poesia expressa, então, musicalidade, espiritualidade, com a temática individualista, sensual e satânica. Então, repare que satânica está aqui em asterisco, então tem essa questão, não a questão da ideia clássica de satanismo, que é o culto ao Satã, mas a questão de trazer essa persona como um símbolo da sua poesia transgressora, que resiste a todas as formas de opressões, porque tem essa questão de oposição ao sagrado. Então essa questão do satanismo, ele se constrói por meio dessa distorção, dessa ideia do sagrado, que está no imaginário cristão. Então, Cruz de Souza tem essa postura de resistência contra esse sistema político, ideológico, religioso, que tentou excluir ele, não só do meio artístico intelectual, mas de toda a sociedade.
e que tentou colocá-lo em uma situação de marginalidade social, poética e intelectual. Então, essa sua poesia expressa também resistência. Então, essa poesia que eu vou ler, de Cruz e Souza, se chama Acrobata da Dor. Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço, que desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guiços, e convulsionado salta Gavroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-se bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa, nessas macabras piruetas daço. E embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue, estuoso e quente, ri, coração tristíssimo palhaço. Então aqui eu vou trazer algumas análises. Primeiro, em questão formal, podemos perceber que é um soneto. A temática fala, então, podemos perceber, então, esse certo satanismo, esse certo pessimismo de Cruz e Souza. E por quê? Porque ele fala de um palhaço. Na verdade, ele se compara, né, a um palhaço, porque ele traz aqui essa comparação, essa figura de linguagem, né, como um palhaço, que num riso de tormenta, como um palhaço. E não é qualquer palhaço, é um palhaço desengonçado, é um palhaço que ele está inflado de uma ironia, de uma dor violenta. E repare que ele traz esse adjetivo para esse substantivo aqui, caracterizando essa dor, que não é somente uma dor, é uma dor violenta. Então, trazendo também um certo pleonasmo, né? Porque uma dor já tem essa ideia de que dói, e a violência também traz um pouco dessa questão da dor, né? E além disso, ele traz alguns termos estrangeiros, né? Como Gavroche. Gavroche seria, então, uma pessoa travessa, vamos dizer assim, e também é um termo francês, né? Gavroche. Seria, então, uma pessoa travessa, e salta clown. Clown seria o quê? Vem do inglês e seria palhaço em inglês, né? Então, salta palhaço. Então, temos aqui também, pedem-se bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas daço. Essa parte aqui, eu analiso da seguinte forma. Há o verbo que está no imperativo, vamos, retesa os músculos, e pensando também na história de vida de Cruz e Souza, por ele ser negro, os pais dele terem sido escravos, pode ser uma certa analogia ao que eles viveram, os pais dele, ou o que ele viu sobre a questão da escravidão, sobre as violências que eles sofriam, as chibatadas. Então, é uma frase que o Senhor poderia ter dito no momento das chibatadas. Então,
vamos, retesa os músculos, retesa. Então, eu enxergo dessa seguinte forma. E aí, essa pessoa que está sofrendo essa violência, ela cai, e embora esteja sangrando muito por causa dessas chibatadas, ela continua rindo. E, e, e no final fala, coração tristíssimo palhaço. Então, aqui há um certo paradoxo, porque na questão do palhaço, quando você pensa no palhaço, teoricamente vem a ideia de felicidade, de que o palhaço é feliz, mas aí ele traz esse adjetivo para o palhaço, tristíssimo palhaço. Então, esse palhaço, ele é triste. Não é somente triste, ele é tristíssimo, ele é muito triste. E então tem essa questão do satanismo, né? Porque são, são cenas muito fortes e que mesmo assim tem essa questão de resistência, porque mesmo triste, mesmo com essa dor, não se espera de uma pessoa que está sofrendo num momento de agonia que resista, que ria, mas é um riso absurdo, né? E um riso repleto de dor e de uma dor violenta. Além disso, podemos perceber também que alguns versos têm essa questão das reticências, que pode trazer a ideia de que tem a ideia de que há uma certa continuação, de que as ideias não se acabaram, de que não tem um desfecho. Então, então essa questão da vaguidez, de uma linguagem que não foi ainda concluída, e tudo a ver também com as características que a gente viu do simbolismo e também a questão das figuras de linguagem que traz essa certa musicalidade para a poesia. O próximo poeta que eu vou mostrar vai ser o Alfonso de Guimarães, que é um dos principais poetas simbolistas no Brasil, junto com Cruz e Souza. E ele nasceu em 1870 e morreu em 1891. E ele expressa na sua poesia aquilo que ele acabou vivendo durante a vida, que tem a ver com a morte da sua noiva, que morreu precocemente, e a questão também da sua fé católica cristã. Então, a sua poesia, ela é mística, envolvida com a religiosidade católica e tendo por temática a morte, a solidão, o sofrimento e o amor. Então, aqui nessa poesia de Alfonso de Guimarães, onde chorar por ela os cinamomos, que é o primeiro verso dessa poesia representa o título dessa poesia. Então, aqui eu vou ler: onde chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia, dos laranjais onde caem os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão, aí nada somos, pois ela se morreu silente e fria, e pondo os olhos nela como pomos, onde chorar a irmã que lhe sorria. A lua que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos girão no azul ao vê-la, pensando em mim. Por que não vieram juntos? Então, aqui, nessa poesia, nós podemos perceber que há um soneto e que tem essa temática da morte, porque do começo ao fim ele fala dessa mulher amada que morreu e dessa perda que faz falta para ele,
e que ele representa também que não somente faz falta para ele, mas também faz falta para os cinamomos e para a lua, para a irmã. Então, ele fala sobre essa mulher amada que se foi, o tema da morte. E também tem essa questão da misticidade, que ele fala, então, que tem a ver também com a sua religiosidade, que os arcanjos giram no azul ao vê-la, pensando em mim. Por que não vieram juntos? Então, esse elemento religioso, que é o arcanjo, que, que vai a um tema, né, que transcende, né, vai além da morte. Então, ele fala desse arcanjo que pergunta à noiva quando chega ao céu que por que que o seu noivo não estava junto dela, né? Então, também podemos perceber algumas figuras de linguagem, porque tem a repetição do M, do D, então trazendo essa questão de repetição de sons consonantais, que é a literação. Também podemos perceber a questão que ele fala sobre a lua, que tem características, não, que tem ações de humanos, né? Então, ele fala que essa lua viu nascer e que a amou, que envolveu ela entre lírios e pétalas de rosa. Então, essa questão da personificação e essa questão da lua é um símbolo também que está presente em muitas de suas poesias, que tem a ver com a beleza e a pureza. Então, pode estar aí se referindo à sua noiva, que, que era bela, que era pura. E é isso. A aula termina por aqui e espero que tenha sido proveitoso para todos.